Boa noite, tudo bem? Meu nome é Luca Volpe e nós somos do grupo da Engenharia de Minas. Nós somos compostos por mim, pelo Marcos Vinícius, pelo Vladimir Astolfo e pelo Gustavo Silva. Bom, eu vou começar introduzindo um pouquinho e de antemão já queria pedir desculpa para a turma no geral, inclusive para a professora, mas infelizmente eu não pude estar no dia de hoje porque atualmente eu estou em BH, eu estou realizando estágio, né? Eu já tinha conversado com a professora a respeito disso e eu infelizmente não consigo chegar a tempo para a aula. Bom, vamos lá então. Nosso grupo ele vai estar falando sobre, obviamente, a respeito do tema da mineração em si, né? Mas a gente vai falar em específico sobre os impactos das barragens. Num contexto geral, todo mundo aqui sabe, né? Inclusive já passamos por aulas explicativas que mostram que, por mais que você veja que a mineração tem assim sua demanda alta sempre, atual inclusive, ela tem muitos impactos ambientais, potenciais impactos ambientais no caso, né? Tanto em consideração na contaminação de solo, contaminação de ar, contaminação da fauna, da flora principalmente, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito sobre os impactos em si, né? Mas principalmente sobre as medidas em que a mineração vem trazendo com novas tecnologias para mitigar todos esses danos que são causados. Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa definir o que exatamente é uma barragem. Mas basicamente a barragem ela é uma estrutura que ela é criada pela mineração justamente para conter todo o rejeito, ou seja, aquilo que não é utilizado como minério, né, na mineração, e é como se fosse um depósito, né, basicamente, de maneira bem chucra falando. Essas barragens elas contêm substâncias tóxicas, por exemplo, metal pesado, produto químico nocivo, e eles podem contaminar o solo, a água, o ar. Além disso, a gente também teve exemplos de rompimentos da barragem recentemente, que são tragédias imensuráveis, são episódios totalmente sombrios da humanidade, que, por exemplo, o estouro da barragem de Brumadinho, né, que a gente teve, se eu não me engano, em 2019, acabou afetando não só a Brumadinho em si, mas toda a circulação dos rios em que os rejeitos entraram em contato, né? Então, as barragens, por mais que exista, sim, o método correto de se construir, de manter elas, infelizmente, ainda existem casos como esses, né? E aí a gente entra justamente no quesito das propostas para prevenir e reduzir esses impactos que as barragens de rejeito trazem, né? Para minha parte, principalmente, eu vou estar trazendo principalmente as tecnologias dos beneficiamentos mais eficientes. O que seria basicamente isso? Nós temos o beneficiamento, né, que é justamente a etapa da mineração em que você trata o seu minério e, juntamente disso, você tem a separação do minério e do rejeito, certo? Você investindo nas tecnologias de beneficiamento propriamente ditas, você garante que você tenha, por exemplo, uma recuperação maior de minério e você, consequentemente, vai ter menos rejeito. Então, você não vai precisar necessariamente de uma barragem tão grande. Ou, por exemplo, às vezes nem mesmo a necessidade de uma barragem, se a tecnologia for avançada o suficiente para não causar rejeitos. A gente separou algumas tecnologias que já são utilizadas atualmente no mercado de trabalho, que elas não são 100% eficientes, né, nesse sentido de reduzir os rejeitos, porém elas já têm um grande impacto em comparação com as tecnologias ultrapassadas já. Bom, o primeiro caso seria a separação por gravidade, que ela é basicamente uma técnica que ela vai explorar as diferenças da densidade nos minerais para separar eles, e geralmente ela é utilizada para recuperar os minerais mais pesados, como por exemplo ouro, estanho, diamante, né? E essa tecnologia ela é muito mais eficiente do que os métodos tradicionais da flotação, que geralmente são utilizados também para esses casos, porque eles precisam de menos produtos químicos e, consequentemente, eles vão gerar menos rejeitos, né? A gente também tem a lixiviação in situ, que ela basicamente é uma técnica que ela vai permitir a extração dos minerais valiosos diretamente do local da mina e vai evitar a necessidade da escavação, ou seja, você não vai ter aquele impacto ambiental direto da escavação.
E, obviamente, isso reduz o impacto, né, da mineração, uma vez que ela é realizada por meio da aplicação de soluções químicas. Tá? Também temos a tecnologia da separação magnética, né, que, como o próprio nome já diz, é uma técnica que utiliza da propriedade magnética dos minerais, em específico para os minerais ferromagnéticos, como, por exemplo, hematita, magnetita, né? E essa abordagem ela vai permitir que a separação ela tire, basicamente, né, o mineral bruto por meio dessa propriedade física, e você, obviamente, vai resultar uma separação muito mais eficiente. Então você consegue gerar muito menos rejeito com isso. Também temos a classificação por sensores, né, que é uma classificação muito mais tecnológica, é uma classificação inclusive mais recente, né, ela utiliza dos sensores, é uma tecnologia já avançada. E também, junto com esses sensores, existem algoritmos computacionais que eles conseguem detectar as características específicas dos minerais. Então, com isso, basicamente, você consegue ter uma separação muito mais detalhada, você consegue dizer exatamente o que é mineral, o que não é, então você consegue ter a produção muito menor de rejeito nesse caso, né? E por fim, nós também temos a tecnologia da flotação aprimorada. A gente tem a flotação inicial que já é mais antiga, mas nesse caso ela é aprimorada, que ela é um método que é amplamente utilizado, sempre foi utilizado na indústria da mineração há muito tempo já, mas com a flotação aprimorada a gente tem o uso de bolhas de ar que elas vão ligar nas partículas desse minério e elas vão tornar essas partículas flutuantes na superfície. Então você consegue fazer ali a separação de uma forma muito mais eficiente. E essa técnica, obviamente, ela é desenvolvida para melhorar a seletividade, né? E a eficiência. Então você vai, obviamente, reduzir a quantidade dos rejeitos produzidos.